Voltamos, vamos continuar falando de liderança aí, né? Bom, vamos estudar essa questão aí de Ohio e de Michigan, tá? Para ficar bem claro para vocês do que se trata. Peguei um gráfico aqui do livro do Robbins, Stephen P. Robbins, que caracteriza aí as vertentes de Ohio e Michigan, respectivamente. Vamos analisar? Olha lá. Então, para isso ficar claro para vocês. De um lado, nós temos a consideração, que seria orientação para os empregados ou para as pessoas. Quem usa a nomenclatura consideração? Ohio. Quem usa a nomenclatura pessoas? Michigan. Tá? Então, a gente vai ter aí essa bidimensionalidade, tá? Aí a gente tem ainda a estrutura de iniciação. Quem é que usa essa nomenclatura? Ohio. Orientação para as tarefas. Quem usa essa nomenclatura? Michigan. Beleza. Então, a gente pode ter isso aqui, ó. A orientação para as tarefas ou consideração pode ser alta ou baixa. Ok? E a orientação para a iniciação para as pessoas também pode ser alta ou baixa. Se a gente tiver, olha só, uma orientação para a tarefa alta e orientação para empregados baixa, o que a gente vai ter aqui, ó, nesse eixo? O líder se esforça para promover a harmonia e a... Desculpa, falei tudo errado, tá? Baixa orientação para as tarefas, porque está aqui em cima. Então, vamos falar desse estilo aqui, ó, do A. Baixa orientação para as tarefas, mas alta orientação para os empregados. O líder se esforça para promover a harmonia e a satisfação das necessidades sociais. B, aqui já é o contrário, né? Você vai ter baixa orientação para as tarefas e baixa orientação também para as pessoas. O líder se retrai a um papel passivo de permissão que a situação se resolva por si mesma. Isso aqui, gente, seria como o líder liberal, tá? O liberal é o tal do laissez-faire, é aquele que não está nem aí para PN, né? Nem para a tarefa, nem para as pessoas. Vamos para o estilo C agora aqui, ó. Vou chamar isso aqui de C, tá? Ó, gente, já tinha aqui as nomenclaturas. Ó, Jesus. O professor deixa de ser mongol. Não sabe ver, não. Tá aqui, ó. Eles chamaram esse aqui de A, esse aqui de C. Agora eu vou falar do D. Então, também ninguém manda em mim. Eu falo na ordem que eu quero. Então, aqui a gente tem alta orientação para as tarefas e baixa para as pessoas. O líder devota maior atenção à obtenção do trabalho, aos aspectos pessoais, os aspectos pessoais são estritamente secundários. Ele não está nem aí para você, não. Ele quer que tu desenvolva a tarefa, ele vai ser um ditador, ok? E o B? A auto-orientação tanto para as tarefas quanto para as pessoas. O líder se esforça para alcançar um balanço produtivo entre a obtenção do trabalho feito e a manutenção de um grupo coesivo e amigável de trabalho. Então são essas vertentes, tá, gente? Esses estilos vão oscilar assim, sempre entre orientação para as pessoas, orientação para as tarefas. E aí a gente vai tendo as diversas combinações, variações dos tais estilos. Estamos entendidos até aqui? Ok, vamos avançando, portanto, tá? Todas as outras teorias que a gente vai estudar, dando nomes aos bois, serão decorrência dos estudos de Ohio e de Michigan, tá? Então, em decorrência desses estudos é que a gente vai desenvolver as várias teorias de liderança segundo esse aspecto comportamental e bidimensional da liderança. Olha lá. Gente, interessante isso aqui, viu? Esse daqui é bem interessante. Por quê? Quem desenvolveu essa teoria foram os autores White e Lippitt, tá? E aí, muito recentemente, inclusive num concurso feito agora no dia 20... Foi dia 20... Não, que dia? Dia 23. Dia 23 agora de setembro, houve uma prova da CLDF, Câmara Legislativa do Distrito Federal, aqui em Brasília. E na prova caiu uma questão sobre liderança. E eles falaram da liderança de um cara chamado Kurt Lewin. Kurt Lewin. Kurt Lewin não é o precursor dessa teoria. Ele até fez um estudo baseado na teoria. Quem criou essa teoria, está no livro do Chiavenato, foi White e Lippitt. Mas, como a FCC botou isso no concurso, mesmo contrariando a literatura, e deu isso como correto, dizendo que essa teoria é de autoria de Kurt Lewin, então você pode associar essa teoria tanto a White e Lippitt,
quanto Kurt Lewin. Então fica ligado nisso, porque a FCC cobrou isso agora. Então pode ser que ela repita em alguma outra prova, caso você vá fazer futuramente uma prova da FCC, né? Ou se o seu foco é o CESP e o CESP venha a cobrar, não precisa considerar errado porque tem isso daí. Na verdade eu fui buscar de onde eles tiraram isso, eles tiraram isso de um artigo, tá? E esse artigo está na internet, então assim, fica ligado. Beleza? Então a gente tem 3 estilos de liderança dentro dessa abordagem comportamental de White-Lippert, que também pode ser atribuído porque ele pegou como base os estudos de White-Lippert e fez uma outra teoria, né, baseado na mesma coisa, tá dizendo a mesma merda, que é o Kurt Lewin, tá? E aí eles definem, tanto White-Lippert quanto Kurt Lewin, 3 estilos, que seriam o estilo autocrático, liberal e democrático, tá bom? Esse daqui é o laissez... Gente, esqueci como é que se escreve. Faire, laissez-faire. Mas não é assim não. Tá? O laissez-faire. Ai, gente, que branco que me deu dessa palavra em francês. Laissez-faire é o estilo liberal. O autocrático é o ditador e o democrático é aquele que ouve as pessoas. Então, o estilo autocrático, gente, você sempre vai ter essa orientação, tá? Em 3 estilos aqui, também é bidimensional, só que eles usam a expressão líder e subordinado. Líder, subordinado, líder, subordinado. Quando o estilo é autocrático, a posição recai sobre quem? O líder, a figura forte do líder que vai determinar tudo o que você tem que fazer. Ele é um ditador. Quando, em contrapartida, a gente tem o estilo liberal, a ênfase recai toda ela sobre os subordinados, mas isso sob um aspecto negativo. Quer ver como é que é o líder liberal? O líder liberal, ou laissez-faire, ele faz o seguinte, ele atribui tudo ao grupo. Ele deixa eles à vontade, não porque ele quer dar autonomia, mas porque ele quer se eximir de responsabilidade. Ele é um fuleiro, ele é um fuleiro. Quando eu falo do líder liberal, ele é um fuleiro, ele é uma marmota. Ele é a pessoa que quer se eximir de responsabilidade. É o cara que, quando questionado, dá respostas aleatórias. É o cara que não sabe nunca se posicionar, deixa tudo a cargo do grupo porque ele é um fuleiro. Tá bom? Você pergunta alguma coisa pra ele, ele fala assim, é bom, né? É bom, né? Sabe, você já teve líder assim? Eu já, viu? Eu já. Vontade de dar um tapa na cara de um cara desse. Que às vezes você precisa de direção. O cara não te dá direção nenhuma, ele não te dá segurança nenhuma. Ah, e aí, o que eu faço? O que você acha? Eu falo, não tô te perguntando, então quem acha é você, caramba. É isso, tá? O líder liberal é um fuleiro. Mas ele deixa tudo a cargo de quem? Do grupo. Presta atenção. Nem sempre deixar tudo a cargo do grupo é bom, não. Às vezes você tem que ter uma posição intermediária, ok? Você tem que ser assertivo, mas também cooperativo. E esse cara, ele é totalmente assertivo, ele é totalmente cooperativo, ele deixa tudo para a pessoa. Na verdade, ele não é nada cooperativo, ele deixa tudo a cargo dos outros porque ele não quer responsabilidade. Tranquilo? Agora vamos para o democrático, que é o que se espera, tá? O democrático, ele vai ter ênfase tanto no líder quanto nos subordinados. Porque ele sabe dar a direção quando preciso, mas ele sabe atribuir responsabilidade às pessoas. Então, ó, o autocrático foca somente na figura do líder. O liberal foca somente no grupo, nos subordinados. E o cara que é democrático, ele junta as duas características para obter o melhor, ok? Então, também temos aqui uma visão bidimensional na teoria de White-Lippert, que também pode ser associada a Kurt Lewin, ok? Kurt Lewin é mais reconhecido dentro da gestão da mudança, teoria do campo, teoria lá do descongelamento, mudança e recongelamento, não é? Então, assim, a FCC jogou isso, trouxe um certo estranhamento, mas era fácil de matar, porque as outras respostas eram ridículas. Então, vamos seguir. Olha os 3 estilos aí. Na autocrática, o líder fixa as diretrizes sem qualquer participação do grupo. O líder determina as providências para a execução das tarefas, cada uma por vez, na medida em que se tornam necessárias de modo imprevisível para o grupo. O líder determina a tarefa que cada um deve executar e o seu companheiro de trabalho. O líder é dominador e é pessoal nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro. É como se ele fosse aqui um ditador. Tá? O líder laissez-faire, ou liberal, aqui, gente, como é que se escreve laissez-faire, tá? Sou burrão. O líder liberal, ou laissez-faire, é aquele que eu chamo de
Fuleiro, fuleiro, com ênfase no E aqui, tá? Fuleiro, não é nem fuleiro não, é fuleiro, tá? É o fuleiro. É o cara que é uma marmota. Então, o líder marmota, ou fuleiro, ou laissez-faire, é aquele cara que dá liberdade total para as decisões grupais ou individuais e a sua mínima participação. A participação do líder é limitada, apresentando apenas materiais variados ao grupo, esclarecendo que poderia fornecer informação desde que as pedissem. Olha que fuleiro. A divisão das tarefas e escolha dos colegas fica totalmente a cargo do grupo. Absoluta falta de participação desse líder. Isso não pode nem ser chamado de líder, um fuleiro desse, né? E por fim, o líder não avalia o grupo, nem controla os acontecimentos. Apenas comenta as atividades quando perguntado. Fuleiro. Democrático. Quem é o líder democrático, gente? O líder democrático é o líder justo. Tá? Ele dá as diretrizes do trabalho são debatidas e decididas em grupo e estimulado e assistido pelo líder. O que é esse assistido pelo líder? Ele dá assistência, tá? Não é assistir, olha lá, e cuidado com a regência, tá? Não é assistir ao grupo, é assistir ao grupo. Quando você assiste ao grupo, você enxerga o grupo, né? Quando você assiste o grupo, você auxilia o grupo, ok? Então ele dá assistência, assistido no sentido de dar assistência. O grupo esboça as providências para atingir o alvo e pede aconselhamento do líder, que sugere alternativas para o grupo escolher. As tarefas ganham novas perspectivas com os debates. A divisão das tarefas fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus companheiros de trabalho. O líder procura ser um membro normal do grupo em espírito. O líder é objetivo e limita-se aos fatos, nas críticas e nos elogios. Você tem uma liderança justa na liderança democrática. Acho que ficou bem claro para vocês, né? Isso é super cobrado em concurso, é bem fácil, né? Mas tem várias questões sobre, em várias bancas, inclusive, como eu disse para vocês, muito recente, agora, nesse fim de semana, a gente teve uma questão dessa, tá? Na prova de técnico da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vamos lá agora falar de Redim. Olha os modelos que Redim nos coloca. Nós temos também uma visão bidimensional dessa teoria. Só que além da visão bidimensional, ele traz uma análise 3D dessas duas dimensões. Então a gente tem orientação para relacionamento, que equivale lá às pessoas, né? E nós temos orientação para as tarefas. E aí, se você é um líder totalmente orientado tanto para as pessoas quanto para as tarefas, você vai ser o cara integrado. É como se, não estou falando que é como se tivéssemos aqui aquele cara lá da teoria de White-Lipit, democrático, ok? Democrático. Já o cara que é dedicado, que parece ser um nome bom, né? O cara dedicado, gente, olha só, o cara dedicado, ele vai ter baixa orientação para as pessoas e total orientação para as tarefas. Ele é o cara ditador. É como se fosse pra gente um cara autocrático, ok? Ele dá todas as diretrizes e não te dá liberdade para escolher, entende? Você não tem muita participação. Já o integrado é o equivalente ao democrático, ele tem alta orientação tanto para as pessoas quanto para as tarefas. Olha o separado. Quem é o separado? O separado é como se fosse o fuleiro, olha só. Ele vai ter baixa orientação para as pessoas e também baixa orientação para as tarefas. Esse cara que é separado é como se fosse o laissez-faire, tá bom? Esse laissez-faire aqui, portanto, olha só, vai estar mais orientado ao estilo liberal. O separado é como se fosse o liberal, ok? E agora, por fim, o relacionado, que não guarda equivalência, até porque lá só temos 3 estilos, tá? Esse daqui, o relacionado, ele vai ter alta orientação para as pessoas, porém baixa orientação para as tarefas. Ele quer relações extremamente cordiais com as pessoas do grupo, né? Então, aqui não há correspondência exata com White-Lipit, ok? Agora, olha o que acontece. E eu acho isso super interessante. Por que ela é chamada de teoria 3D? Porque a gente vai ter, dentro desse estilo, né? Isso daqui é só o eficaz.
Isso que a gente estudou, ó, separado, dedicado, integrado e relacionado é o eficaz. Agora, a gente pode ser menos eficaz ou pouco eficaz, ou ainda muito eficaz. Por isso que a gente chama de teoria 3D, tá? Muito eficaz. Então, olha as equivalências. Se eu sou separado e sou eficaz, se eu for pouco eficaz, eu viro desertor. Se eu for muito eficaz, eu viro um burocrata. Se eu exagero aí, né? Agora vamos lá. Olha o dedicado. Se eu sou dedicado no modo eficaz, no pouco eficaz, eu viro um autocrata. E se eu fico muito eficaz, eu viro um autocrata benevolente. Oh, meu Deus, passou sem querer. Um autocrata benevolente. Olha o integrado, quando eficaz. Ele é integrado, quando pouco eficaz, ele é transigente. Quando muito eficaz, ele é executivo. O relacionado, se pouco eficaz, é missionário. Se muito eficaz, ele é promotor, tá bom? E aí ele enfatiza aqui, ó, não existe um estilo ideal, cada situação requer sua própria estratégia, e ele diz ainda assim, Redinho, ó, a eficácia não é uma qualidade administrativa, é o resultado de aplicar a estratégia ou estilo mais apropriado entre o eficaz, o pouco eficaz e o muito eficaz. Tá ficando claro para vocês, gente? Estamos estudando agora as teorias que são comportamentais ainda. Daqui a pouco a gente vai para uma outra vertente, que são as teorias aí situacionais de liderança, ok? Então, qualquer coisa aí, dá uma pausa, respira e continua. Vamos estudar muitas teorias até o final do nosso curso aqui sobre liderança, ok? E é preciso que você dê nome aos bois, separando em cada bloco de teoria de liderança, ok? Volta aqui comigo. Vamos falar de Brokeback Mountain, mentira, Blake Mountain. Grid ou grade gerencial desses caras. A mesma coisa. Aqui a gente tem preocupação com as pessoas. E, gente, ó, ficou faltando aqui, ó, agora que eu vi no gráfico, deixa eu colocar a anotação. E aqui a gente tem preocupação com as tarefas, tá? Então, a gente tem essa bidimensionalidade aí, como eu falei. Olha os estilos que a gente tem. Se a gente não tem nenhuma orientação, sim, é importante entender. Tá vendo esses numerozinhos? 1.1, 9.1, 5.5, 9.9, 1.9. Então, nesses números, você sempre vai considerar assim, ó. Então, a primeira casa, vamos colocar aqui, por exemplo, 1.1, né? Exemplo. A primeira casa vai ser sempre a orientação para as tarefas, ok? Isso é importante. E a segunda casa vai ser sempre a orientação para as pessoas, para você não confundir na hora da prova os números, porque eles podem chamar pelos números e não pelos nomes, tá? Então, a primeira casa vai ser sempre relacionada se está pouco ou muito orientada à tarefa. E a segunda casa vai ser sempre orientação para as pessoas ou relacionamentos, tá? Então, fica ligado aí para você não confundir. Por exemplo, o estilo 9.1, vamos pegar esse estilo aqui primeiro. É o estilo autoridade e submissão. A eficiência nas operações depende das condições de trabalho, de maneira que as pessoas interfiram pouco. É o cara que é ditador, é o cara que é autocrático. Ou seja, ele tem alta orientação para as tarefas, portanto, 9, olha só, alta orientação para as tarefas e baixa orientação para as pessoas, o que vai dar para a gente aí o 9 e o 1. Então, presta atenção nisso. Já aqui, olha o que a gente tem. A gente vai ter 9 e 9, o que vai equivaler a dizer que esse cara, portanto, tem a auto-orientação para as tarefas e a auto-orientação para as pessoas. Sempre pensando que a primeira casa é tarefa, a segunda casa é pessoas. Então, 9.9 é o que a gente chama de gestão de equipes. O cumprimento do trabalho decorre de pessoas comprometidas, interdependência através de um senso comum dos propósitos organizacionais que levam a relações de confiança e respeito. Agora, vamos pegar aqui o nosso estilo 1.9. O estilo 1.9 vai ter baixa orientação para as tarefas
e alta orientação para as pessoas, o que vai equivaler, portanto, a 1,9. Então, aqui é a gestão do clube de campo, cavalheiros num clube de campo. A atenção às necessidades das pessoas para alcançar relações que asseguram uma atmosfera confortável e amigável, como se fossem companheiros de um clube de campo e não uma organização propriamente dita, né? Temos aqui agora o estilo que a gente tem, denominado gestão pobre, que seria o 1,1, em que a gente vai ter baixa relação tanto para as tarefas quanto para as pessoas. Exercício de um mínimo esforço para fazer o trabalho e manter-se como membro da organização. E aqui, diferente do estilo lá do que a gente falou, do Redim, a gente vai ter uma versão intermediária de tudo, que é o líder medíocre da gestão do meio do caminho, que vai ser o que a gente chama de 5,5. Ele é mediano na orientação para as tarefas e ele é mediano na orientação para as pessoas. Por isso que é chamado gestão do meio do caminho, nosso 5,5, ok? Então, aqui a gente tem um desempenho organizacional adequado e possível por meio do balanço das necessidades do trabalho com a manutenção do moral das pessoas em um nível meramente satisfatório. Ok, galerinha? Tão simples assim, não tem muito mistério, está muito parecido com o que a gente viu anterior, né? Os modelos vão ficando muito parecidos, até porque eles estão na mesma vertente da teoria comportamental ou dos estilos, ok? Mais uma teoria. Vamos lá. Sistemas de direção de Henses-Likert. Então, no sistema de direção de Henses-Likert, o que nós teremos? Nós teremos a seguinte situação, tá? Aqui a gente tem sistema 1, deixa eu mudar a cor da canetinha. Sistema 1, sistema 2, sistema 3 e sistema 4. Isso daqui está muito baseado, tá? Lá no que nos define MacGregor também, naquilo que a gente chama de teoria X, teoria Y, tá? É parecido com aquilo, só que tem uma ideia de continuum, uma ideia de contínuo de Henses-Likert, ok? Oscilando entre o autoritário coercitivo, o autoritário benevolente, o consultivo e o participativo. Olha como é que fica, gente, o processo decisório, o sistema de comunicação, as relações interpessoais e as punições e recompensas dentro de cada estilo. Vamos ver o autoritário coercitivo, olha só. Primeiro, a gente tem um modelo totalmente centralizado na cúpula. A comunicação é muito precária, somente comunicações verticais e descendentes, ou seja, só ordens. A comunicação flui de cima para baixo, sem participação dos subordinados. Já as relações interpessoais são de desconfiança. Organização informal é vedada e considerada prejudicial. Os cargos servem para confinar as pessoas em atividades rotineiras. Os sistemas de punição e recompensa só adotam punições e medidas disciplinares, obediência estrita aos regulamentos internos e raras recompensas. E quando tem, são só remuneratórias. É como se fosse lá, gente, na administração científica, a teoria X, ok? Que o homem é um homem econômico. Seguindo aqui. Lá no autoritário benevolente, a gente continua autoritário, mas dá uma flexibilizada, dá uma certa benevolência. Olha o que muda, gente. Centralização na cúpula, mas permite, alguma, só que eu disse, alguma, só um pouquinho de delegação de caráter rotineiro, e só de caráter rotineiro. Relativamente precárias as comunicações, prevalecendo comunicações descendentes sobre as ascendentes. Ainda tem descendente, mas já tem um pouquinho de comunicação ascendente, ok? São toleradas nas relações interpessoais com condescendência. A organização informal é incipiente, mas já passa a ser considerada, tá? Mas considerada como uma ameaça à empresa. Utilização de punições e medidas disciplinares, mas, olha só, com menos arbitrariedade, recompensas salariais e raras recompensas sociais. Então, o que mudou? O que mudou aqui? A comunicação já permite alguma coisa de
ascendente e as recompensas começam a ter mais caráter social, um pouquinho, mas começa a ter. Aí a gente passa a ser consultivo. Aqui há consulta aos níveis inferiores, permitindo participação e delegação. Quanto à comunicação, a cúpula procura facilitar o fluxo no sentido tanto vertical, ascendente e descendente. E olha o que começa a aparecer, gente. Comunicação horizontal ou colateral. Já há certa confiança nas pessoas e nas relações. A cúpula facilita a organização informal sadia e não vê como uma concorrente da organização formal. Já começa a utilizar tanto recompensas materiais como salários, mas também recompensas sociais, com raras punições e castigos, né? As diferenças mais demarcadas são essas que eu estou colocando aqui, tá? Para você se ligar na prova. E o participativo? Totalmente descentralizado, totalmente. A cúpula se limita a definir políticas e controlar não os processos, mas os resultados. Os sistemas de comunicação são eficientes e fundamentais para o sucesso da empresa em todas as vias, tá? Ascendente, descendente, vertical, horizontal, tudo. Trabalho em equipes, formação de grupos é importante, confiança mútua, participação e envolvimento, grupos intensos. Utilização de recompensas tanto sociais quanto materiais e salariais. Punições são raras e, quando ocorrem, são definidas pelas equipes. Olha que interessante. Então, esse é o contínuo de liderança de Hensis Likert, que também pode ser enquadrado nessa vertente comportamental que a gente está traçando, ok? Vamos ficar por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais teorias sobre liderança. Acha que acabou? Não, tem muito mais. Estamos só começando. Abraço.